Sabe aquela experiência que fica na memória para sempre? O que será que faz ela ser tão especial? Hoje, a gente vai mergulhar fundo no feedback de uma expedição para entender, na prática, qual é a fórmula de um sucesso. E, claro, o que sempre dá para melhorar. Pensa comigo, e se existisse uma experiência, uma jornada, daquela, sabe, super intensa, muito bem planejada? E se ela fosse tão boa, mas tão boa que a satisfação de todo mundo fosse unânime, 100%? Parece até impossível, né? Mas os dados mostram que aconteceu. E a gente vai descobrir direitinho como. Beleza, então vamos começar pelo que mais deu certo. O que será que transformou essa expedição numa experiência nota A+, na visão de quem estava lá? A grande questão é, o que exatamente brilhou os olhos do pessoal? E olha, a resposta não é uma coisa só. Na verdade, o feedback aponta para dois temas principais que apareceram o tempo todo, sabe? Eles pintam um retrato bem claro do que realmente marcou. E o primeiro grande destaque, que é super interessante, não foi uma atividade específica, foi um conceito, uma ideia. O poder da conexão entre a teoria e a prática, entre o aprender e o fazer de verdade. E nada melhor para ilustrar isso do que a fala de um participante que resumiu o sentimento de todo mundo. A maior força foi justamente essa: ver o conhecimento das palestras ganhar vida ali, no campo. É a teoria virando realidade na sua frente. O segundo ponto fundamental, e esse não é surpresa nenhuma, foi a imersão total. A chance de estar em contato direto, profundo com o ambiente foi um dos pontos mais elogiados, de longe. E essa imersão se traduziu em momentos bem específicos, desde o desafio das trilhas mais longas, passando pela tranquilidade dos passeios de barco, os banhos de cachoeira e de mar, até a observação de aves. Cada atividade parece ter sido desenhada para conectar todo mundo com a natureza de um jeito bem intenso. Mas olha, até uma experiência fantástica tem espaço para melhorar, né? E é justamente o feedback construtivo que mostra o caminho. Vamos dar uma olhada nas anotações e sugestões para o futuro. O mais legal aqui é o contraste. Enquanto a base, como a organização e a segurança, foi impecável, as sugestões são para refinar a experiência, sabe? Tornar as aulas mais interativas, o conteúdo mais dinâmico e até melhorar detalhes do dia a dia, como ter menos fritura na comida ou evitar lixo não orgânico. Isso mostra que a estrutura é ótima e o foco agora é só lapidar. Agora a gente entra num dos pontos mais complexos do feedback, que foi a interação com as comunidades locais. Aqui as opiniões se dividiram, mostrando que nem tudo é tão simples. E essa tabela mostra a complexidade na prática. Ao mesmo tempo em que algumas pessoas pediram mais conteúdo sobre os povos locais, teve participante que apontou justamente a visita às comunidades como o ponto de que menos gostou na viagem. É um dilema clássico nesse tipo de experiência e um ponto super importante para reflexão. Bom, palavras e sentimentos são muito importantes, mas e os números? O que eles dizem? Vamos ver agora o veredito final que reforça de um jeito bem impressionante essa percepção geral de sucesso. E o número que define tudo é este aqui, 100%. Não é 99%, é 100% de satisfação geral. É o tipo de unanimidade que a gente quase nunca vê em nenhuma avaliação. E o gráfico não deixa nenhuma dúvida. Não é que a maioria gostou. É que todos que responderam avaliaram a experiência como ótima. Não teve meio termo. Não teve um bom, foi só excelência. E essa satisfação toda se refletiu na percepção de valor. Todos os participantes sentiram que o investimento foi adequado ou justo, ou seja, a experiência entregou o que prometeu e valeu cada centavo. Mais um placar perfeito. 100% dos participantes viraram embaixadores da experiência, dispostos a indicar para os amigos. Esse é o famoso boca a boca funcionando na sua potência máxima. Olha só, aqui está a única métrica que não bateu os 100%. Ainda assim, é uma taxa altíssima, né? 91% de interesse em voltar. Aqueles 9% que disseram não talvez estejam ligados aos desafios que a gente vai ver logo a seguir. Isso tudo leva a gente a duas perguntas cruciais para o futuro. Como experiência tão positiva, o que impede mais gente de participar? E para quem participa, qual é o impacto que essa viagem deixa na vida? Então, qual é a principal barreira de entrada? Entender isso é o ponto-chave para que mais pessoas possam viver essa experiência no futuro. Os dados apontam para um trio de desafios bem clássico. Tempo, que é conciliar a agenda com as férias, a distância, ou seja, toda a logística de deslocamento, e, claro, o custo da expedição. São as três principais barreiras identificadas.
E o impacto vai muito além do pessoal. Para uma maioria esmagadora, 73%, a expedição teve utilidade profissional direta. Isso significa que o investimento não foi só numa viagem, mas também em desenvolvimento de carreira. Isso gera um retorno muito concreto. E com isso, a gente termina com uma reflexão final. Temos em mãos uma experiência transformadora com impacto profissional comprovado. O grande desafio para o futuro fica bem claro. Como é que se pode escalar essa magia, quebrando as barreiras de tempo, distância e custo, para que muito mais gente possa ser transformada por ela? Fica aí a questão.